capacidade de ouvir as pessoas é um sinal de que a sua mensagem vai ser um sucesso. Ouça quem está do seu lado. Ouça para saber o que elas sentem, para saber o que elas querem. Essas informações são valiosas para você montar a sua mensagem, para você ajustar o seu conteúdo, para você saber qual a direção vai apontar. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, podcast que ativa o seu conteúdo e eu estou trazendo para você pérolas de sabedoria. Frases que foram escritas pelo homem mais sábio que já passou por essa terra. Conhecimento para você melhorar a sua mensagem. O episódio de hoje é sobre os 4 sinais de que a sua mensagem vai transformar vidas. Se você olhar para o que você faz e identificar esses 4 sinais, tenha certeza, você está no caminho certo. Agora, se você não tiver esses sinais no seu dia a dia, então comece a colocar em prática. Comece a fazer dessa forma aqui que está escrito em Provérbios, porque assim você vai entrar no caminho que vai transformar a vida de quem está à sua volta. 4 sinais de que a sua mensagem vai transformar vidas. Um conceito muito importante aqui, nesse episódio do Pode Comunicar, dentro da série Comunique com Sabedoria, é que tem coisas que a gente não pode fazer de jeito nenhum. E tem coisas que, se você fizer, colocar em prática, você começa a mudar a sua e a vida de quem está à sua volta. Tem coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, tá? Tem palavras que você não pode dizer nunca. Tem frases que você nunca pode deixar sair da sua boca. E tem atitudes que você tem que tomar todo dia para plantar o caminho da transformação. Para poder colher lá na frente dias melhores, resultados positivos, transformação de vida. Vamos para o nosso primeiro versículo de hoje, Provérbios 14, 23. Eu vou ler na NVT, que é a nova versão transformadora. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Na King James, em todo trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Então aqui, Salomão está fazendo uma diferença clara entre quem trabalha duro, entre quem trabalha de forma intensa e quem gosta da conversa fiada. Quem gosta de ver a vida passar. Quem gosta de ficar só olhando os outros. De um lado, quem trabalha duro. Do outro, quem fica de conversa fiada. Segundo versículo de hoje, Provérbios 15, 32. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Na King James, quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa. Isso é forte, hein? Mas quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Aqui, Salomão está nos falando sobre disciplina, sobre se corrigir, sobre ser corrigido. Quem busca a repreensão, ou seja, aquele conselho, aquela crítica, aquela orientação para mudar, busca entendimento. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Ou seja, se tem alguém que tem autoridade sobre a sua vida para te corrigir e ela fala, olha, você está indo no caminho errado, você precisa mudar isso e isso. Se tem alguém que é o seu mentor e fala, olha, a sua mensagem ela não está indo na direção certa, você tem que fazer esse ajuste. Ela está te propondo uma disciplina, ela está te disciplinando, está te corrigindo. E quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Olha só o que a King James diz. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa. Quem recusa a disciplina despreza a sua própria pessoa. Quando você deixa de se corrigir, deixa de se disciplinar, deixa de colocar em ordem aquilo que precisa estar em ordem,
Essa pessoa está desprezando a si mesma. Ela está cavando um buraco que ela mesma vai cair. Ela está jogando na frente uma pedra que ela mesma vai tropeçar. Então, gostar da disciplina, buscar a repreensão e entender que aquilo ali vai te trazer mais conhecimento é um caminho dos sábios. É um caminho da sabedoria. Então não despreze a disciplina, não despreze essa forma de aprender, de adquirir conhecimento, de se tornar uma pessoa sábia. Então esse é um dos sinais. E no final eu vou resumir para você quais são esses 4 sinais. Estou dando aqui a base bíblica, né, para cada um desses sinais. Terceiro, Provérbios 18:13. Na NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim: falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Vou repetir. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Olha o que diz a King James, a versão da King James. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Gente, isso aqui é muito importante, até hoje. Quero lembrar vocês que o livro de Provérbios, que Salomão, ele viveu séculos antes de Jesus. Tem 3.000 anos que essas linhas foram escritas. 3.000 anos. E até hoje continua valendo. Até hoje a mensagem de Salomão é útil para cada um de nós. Olha o que ele está dizendo aqui. Falar antes de ouvir é vergonhoso. Quantas pessoas querem só falar? Nem se aprofundou, nem ouviu o outro lado, nem deu espaço para o contraditório, já quer falar. Já viu quando tem alguém que está preparando uma pergunta, ela começa a falar, aí outra pessoa se antecipa e fala: ah, porque isso aqui, é isso que você quer saber? Aí a pessoa fala: não, é outra coisa. Para quê? Falar antes de ouvir. Qual o benefício? Quem faz isso se apresenta como alguém ansioso, precipitado, que não tem paciência, incauto, ou seja, que não tem cautela, que não respeita o tempo do outro falar. É curioso que até hoje a gente precise corrigir esse tipo de comportamento. Algo que Salomão apontou 3.000 anos atrás. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Provérbios 18:13. Então, Salomão está nos falando aqui que nós precisamos ouvir para ter ciência do que está acontecendo, para ter noção do que estão falando, para aí então a gente se manifestar, aí então a gente falar, aí então a gente tomar uma decisão. Não fale antes de ouvir. Saiba o que estão falando. Procure entender as versões, as possibilidades. Só então, quando você tiver uma visão geral do quadro, você vai conseguir emitir uma opinião. É isso que Salomão está nos ensinando. Vamos para o 4º versículo de hoje. Provérbios 18, versículo 6. Na NVT diz assim: as palavras do tolo, que é o contrário do sábio, as palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Eu sei, tem gente que pede. Fala: esse aí está merecendo, esse aí está querendo apanhar. Salomão também acha que tem gente assim. Na King James diz o seguinte: as palavras do insensato provocam contendas, que é um sinônimo para briga, e sua língua clama por açoites, clama, pede por castigo. Por quê? Porque a palavra do insensato, da pessoa que não é sábia, provoca briga, provoca confusão. É aquela pessoa que está o tempo inteiro fazendo fofoca do outro, o tempo inteiro fazendo um leve trás.
o tempo inteiro questionando a autoridade de alguém, a capacidade de alguém, a intenção de alguém. A palavra do tolo, o que o tolo fala, o que o insensato fala, provoca briga. Está sempre semeando uma confusão. Isso aqui é comunicação purinha. Salomão está nos orientando, olha só. Se as suas palavras causam confusão, você é um tolo. Logo, para você ser uma pessoa sábia, para sua mensagem transformar as pessoas, as suas palavras precisam trazer paz, precisam trazer cura, precisam trazer bons sentimentos, boas notícias, precisam provocar sorrisos, precisam gerar momentos felizes, precisam despejar alívio e ânimo nas pessoas. Não seja um tolo, não seja uma tola, porque você é uma flecha. Flecha tem destino, flecha tem direção, flecha faz a diferença. Agora, de forma resumida, a gente está chegando aqui no final desse episódio. Eu quero te falar quais são esses 4 sinais que a sua mensagem precisa ter para indicar que ela vai transformar vidas. Se você gostou do episódio até aqui, eu quero te pedir uma gentileza. Pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga. Ajude a ampliar o alcance dessa mensagem do bem. Ajude com que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo da série Comunique com Sabedoria, que é todo baseado no livro de Provérbios. Eu encontrei lá 112 versículos que falam sobre comunicação. Trouxe aqui para você, em 2 versões bíblicas, com análise, para ajudar a sua mensagem decolar. Para fazer com que o seu conteúdo tenha sabedoria transbordante. Para fazer com que a sua mensagem, as suas palavras atraiam cada vez mais pessoas e transformem a vida de cada uma delas. Então pega o link, manda para um amigo, manda para uma amiga e assim você vai estar ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. E resumindo, chegando aqui ao final do nosso episódio, 4 sinais de que a sua mensagem vai transformar vidas. Então, eles são assim, se você tem um trabalho intenso, se você tem um trabalho duro, se você trabalha de dia e de noite, está sempre pensando na sua mensagem, como melhorar. Gente, eu penso todos os dias em como melhorar o Pode Comunicar. Todos os dias eu penso como eu vou melhorar os posts que eu faço no Instagram, como eu vou melhorar os vídeos que eu publico no YouTube. Então é um trabalho intenso, é um trabalho árduo. Eu busco referências, eu estudo, eu escrevo roteiros, eu vou gravar de novo. Agora pensa na sua realidade. Você tem tido um trabalho intenso, olha só, não é trabalho chato, não é esforço desnecessário, não é trabalho difícil demais, não é isso. É trabalho intenso. Eu preciso escrever um livro. É um exemplo que eu vou dar aqui. Eu estou todo dia pensando no livro e escrevendo um pedacinho? Não. Então não é um trabalho intenso. Como é que você quer colher resultados? Como você quer gerar frutos se você não está plantando trabalho intenso? Então se você olha para você e entende, Daniel, o meu trabalho é intenso. Então parabéns, esse é um sinal de que a sua mensagem vai prosperar e vai transformar vidas. O segundo sinal, baseado nesses versículos de Provérbios, é disciplina, correção. Se você está a todo tempo buscando corrigir o que você fez de errado, e gente, nós somos pessoas, seres humanos. Por diversos motivos a gente comete erros. Às vezes por não controlar uma emoção, às vezes por ignorância, por não saber como faz. A gente tenta fazer, erra. Mas aí vem a disciplina, vem alguém que vai nos corrigir e falar, esse é o jeito errado, mas se você fizer assim, você vai acertar. Então, o segundo sinal de que a sua mensagem vai avançar e transformar vidas é se você se submete à correção, se você se submete à disciplina, se você tem um mentor, um líder, um grande amigo, uma grande amiga, alguém que vai estar ajudando a afiar a flecha. Tem um versículo
na Bíblia que diz que o homem afia o homem, assim como o ferro afia o ferro. Sabe quando vai amolar a faca? E tá ali, ó, tem atrito. Às vezes é difícil, às vezes vai doer. Mas depois que o fio da faca passa pelo ferro, ele fica mais afiado. Ele fica pronto para cumprir o propósito dele, que é cortar. O homem afia o homem. Então, se tem alguém do seu lado que pode te corrigir, ouça o que essa pessoa tem para dizer. Porque é assim que você se torna a flecha afiada. Não ignore a disciplina, não ignore a correção. Lembre-se do que diz Provérbios. Quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo. Isso aqui é verdade, verdade verdadeira, como se dizia lá na minha infância. Terceiro sinal de que a sua mensagem vai transformar vidas é a sua capacidade de ouvir as pessoas. Você precisa ouvir as pessoas. Você precisa ouvir para não julgá-las. Você precisa ouvir para saber como elas se sentem. Você precisa ouvir para saber o que elas querem, o que o seu público deseja. Quando a gente vai criar, por exemplo, um infoproduto, a gente nunca cria de dentro para fora, ou seja, do que eu acho para as pessoas. E sempre é de fora para dentro, o que as pessoas querem e eu posso fazer. É assim que a gente cria os produtos que vão vender, cursos que vão vender. Não adianta eu falar, eu adoro uma parte da literatura dos anos 30, eu posso gostar. Quantas pessoas, se eu fizer um curso, quantas pessoas vão querer comprar? Talvez nenhuma. Agora, se eu pergunto às pessoas, olha, o que vocês gostariam de aprender? O que está faltando aí na sua formação? Onde você quer avançar? Aí as pessoas falam, eu quero um curso de como escrever um livro. Eu gostaria de saber como gravar um vídeo. Eu queria saber como ter um perfil bem bonitinho no Instagram. As pessoas vão falando. Você está ouvindo. Você pega, coloca em prática. Elas vão querer. Então, a capacidade de ouvir as pessoas é um sinal de que a sua mensagem vai ser um sucesso. Ouça quem está do seu lado. Ouça para saber o que elas sentem, para saber o que elas querem. Coloque seus ouvidos nisso. O que elas sentem? O que elas querem? O que elas pensam? Essas informações são valiosas para você montar a sua mensagem, para você ajustar o seu conteúdo, para você saber qual a direção vai apontar. A capacidade de ouvir as pessoas é o terceiro sinal de que a sua mensagem vai prosperar. Quarto e último sinal: equilíbrio para falar. Baseado nesse versículo, Provérbios 18:3, falar sem ouvir antes é vergonhoso e insensato. A gente precisa de equilíbrio. Equilíbrio para falar. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dizia assim, meu filho, você tem 2 ouvidos para ouvir e 1 boca para falar. Eu falei, o que isso quer dizer? Ela, que você tem que ouvir mais e falar menos. Desde pequeno, eu cresci com esse conceito, que é um conceito bíblico. E aqui a gente tem um desdobramento dele, que é não falar antes de ouvir. Ou seja, a gente precisa ouvir mais e falar menos e nunca falar antes de ouvir. A gente precisa dar equilíbrio às nossas palavras. E como a gente faz isso? Ouvindo mais do que falando. Equilíbrio para falar. Saber escolher as palavras certas. Palavras que não vão gerar confusão. Palavras que não vão irritar o outro. Palavras que não vão provocar. Infelizmente, em alguns momentos da vida a gente se apega numa situação em que a gente quer falar algo para machucar o outro. Para incomodar. Para dizer umas verdades. Só que isso é plantar errado. Quem vai se prejudicar com isso somos nós. Óbvio que a pessoa ferida vai sentir, vai ficar magoada. Só que você está plantando errado na sua própria vida. Palavras são sementes. Cuide para que as suas sementes sejam sempre boas. Porque quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então, equilíbrio
para falar. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. As palavras do insensato criam confusão. Quando você tem equilíbrio para falar, você não vai criar confusão. Você vai criar vida. Você vai criar solução. Você vai criar um caminho em que todas as pessoas vão querer te seguir. Equilíbrio ao falar. Veja o tom da voz, as palavras que você está escolhendo e a intenção que você colocou naquela frase. Se for uma má intenção, vai gerar contenda, vai gerar briga, você automaticamente é uma pessoa tola. Se for gerar vida, ânimo, paz, você é um sábio. Equilíbrio ao falar. Então esses são os 4 sinais de que a sua mensagem vai prosperar e vai transformar vidas. Trabalho intenso, disciplina, capacidade de ouvir as pessoas e equilíbrio ao falar. Agora eu quero saber de você. Quero que você deixe nos comentários. Você tem todos esses sinais? Tem 1? Tem 2? Quantos desses sinais você identificou na sua vida, identificou na sua mensagem? Se não tiver nenhum desses sinais, coloca nos comentários assim: prometo melhorar. Daniel, eu vou melhorar. Coloca assim: eu vou melhorar. Porque você é uma flecha. E a gente está num processo de construção. A gente está sendo afiado, a gente está avançando e temos que melhorar todos os dias. Agora, se você tem os 4 sinais, coloca, tem os 4, maravilha, parabéns. Vai ser muito bom saber em que estágio você está e muito bom saber também como eu posso contribuir mais para que a sua mensagem alcance cada vez mais pessoas, tá bom? Por isso, em breve eu volto, na semana que vem, com mais um episódio do Pode Comunicar, para trazer mais sabedoria, mais informação, mais dicas de comunicação para você e para sua mensagem, mais dicas para o seu dia a dia, para que você seja cada vez mais uma flecha afiada em direção ao alvo. Uma flecha afiada que vai derrubar o inimigo e permitir o avanço do exército do bem. Não se esqueça, você é a sua própria mensagem, a sua história é o ponto de partida da sua mensagem e você é uma flecha. Você tem um objetivo nessa geração. A gente vai se ver em breve. Eu te desejo saúde e paz.